Por que o Flash Reverso sempre volta? Por que ele não morre definitivamente, permanentemente? Vamos debater isso no vídeo de hoje. Eobard Thawne nasceu no século 22, no ano de 2151. Thawne acabou se tornando um cientista e professor por ter vindo de uma família de políticos, cientistas e capitães de indústrias. Ele gostava muito do herói Flash, o velocista escarlate do século passado. Ele almejava a querer ser como Flash, ter super velocidade e combater o crime. Thawne então conseguiu desvendar segredos da força de aceleração, eventualmente replicando a reação dos poderes do Flash nele mesmo. Só que não era uma conexão com a mesma força de aceleração. Era a força de aceleração negativa, composta de tacos negativos que são infundidos com matéria escura, permitindo que acesse os mesmos poderes, as mesmas possibilidades da original força de aceleração. A gente pode assumir e considerar que antes do Thawne criar a força de aceleração negativa, antes ele estava conectado com a verdadeira, tendo os seus raios amarelos, demonstrando uma conexão secundária, como o Wally West e a Jesse Wells, por exemplo. Os raios laranjas demonstram uma conexão pura, que aquela pessoa foi escolhida para ser um velocista, até que eventualmente o próprio Flash acabou aparecendo no presente do Thawne. Thawne não iria perder a oportunidade de impressionar o seu herói, então ele iria salvar uma multidão na frente do Flash, só que o Flash acabou indo mais rápido, mais convicto para salvar essas pessoas que estavam em perigo lá no século 22. Isso deixou o Thawne com ciúmes, por ele achar que o Flash sabia que o Thawne iria tentar e não teria capacidade. Não sabemos se teve mais diálogos dos dois, mas que isso da multidão, talvez alguma briga dos dois na frente das pessoas lá, deixou o Thawne muito furioso, vendo que o Flash é um arrogante, quando na verdade sim e não. O Flash estava fazendo o trabalho dele e o Thawne já era uma pessoa muito orgulhosa por conta de sua linhagem. Mais tarde, na primeira temporada, a gente vê que o Thawne fala sobre a pequena arrogância que existe dentro do Barry como Flash, na hora de ser um herói, né? Ele é uma pessoa honesta, incrível, educada, faz a justiça, mas também se diverte. Então, a partir dessa treta toda com seu antigo herói, a vida dos dois mudariam para sempre. Isso ocorre de forma literal e forte quando o Reverso e o Flash voltam ao passado e alteram a linha do tempo. Essa alteração apagou o Flash no futuro, que consequentemente afetou a história do Thawne, pois a fonte de poder dele, ele era um velocista, tinha seus motivos por conta do velocista escarlate. Então, como não existia mais, não teria como o Thawne ser quem ele era. Então ele perdeu a habilidade de coletar a força de aceleração pura que ele obtinha do Flash Barry Allen da Terra 1. Com isso, como vimos, Thawne fez e aguardou 15 anos fazendo todo o seu plano para futuramente roubar a velocidade do Flash e ele voltar para o seu tempo. Ele toma o lugar do Hearst Wells original, ele recria todo o Star Labs o mais rápido possível, fazendo o Barry Allen, que não iria se tornar o Flash por conta do trauma sobre sua mãe, ser atingido pelo raio em 2013 aos 25 anos. Aí tudo que o Thawne tinha que fazer era ir treinando o Flash como ele fez. Automaticamente ele iria passar mais tempo com o Barry Allen e não com o Flash, conhecer mais o Barry, os amigos, a família. O Thawne já era uma outra pessoa por quase completo naquele estado, o ódio já havia decaído. Nada estava perdoado, mas ele também só queria voltar para casa. Ele tinha que garantir que ninguém descobrisse a sua real identidade, que seu ancestral Ed Thawne ficasse seguro e alguma situação para ele poder roubar a velocidade do Flash e dizer que vai embora. Portanto, o plano dele infelizmente falha, Ed Thawne acaba se matando e a partir daí tudo mudou mais uma vez. E o Eobard Thawne foi apagado da existência justamente. Não só ele, como todos os Thawnes que eram para vir depois do Ed. O Ed eventualmente com outra pessoa iria conceber pelo menos uma criança. E como se trata, temos a força de aceleração, tudo foi estabilizado no que pôde
de ser. Flash Reverso foi apagado por completo. A partir daquele 2015, não vai existir nenhum Tawny na linha do tempo. Apenas antes do sacrifício do Ed que vai existir algum Eobard Tawny. Então, como que ele volta depois? É só pelo fato de existir infinitas versões em outras linhas do tempo? Não, sim e não. O Tawny poder retornar depois foi culpa do próprio Barry Allen, ao voltar no tempo no ponto fixo e criar o ponto de ignição, retirando o Tawny que iria ficar preso, fazer todos os 15 anos, retirando ele da linha do tempo e depois devolvendo para refazer o ponto fixo. Com isso, o Tawny volta para o presente com o Barry, enquanto tem o seu eu lá no passado de 2000 até 2015, que agora é a realidade, a linha do tempo após o ponto de ignição, onde as coisas estavam restauradas, mas não perfeitamente como era antes. A partir daí já tínhamos esse justo Tawny mantido como um paradoxo, pois ele estava no presente mesmo com seu ancestral, toda a sua linhagem morta, e ele só poderia ser eliminado pelo Black Flash. O lance é que a partir da restauração do ponto fixo, apagar o ponto de ignição, que o Tawny que fica preso após matar a Nora voltaria novamente no futuro. Por algum motivo, por alguns momentos serem diferentes no pós-Flashpoint, quando chega na hora do sacrifício do Ed em 2015, acontece alguma coisa depois que o Tawny consegue voltar mesmo perdendo a origem. Ele retorna em 2018 ao lado dos nazistas, supostamente por a força de aceleração estar diferente no pós-Flashpoint. Agora tinha a regra da prisão da força de aceleração. Algo do tipo pode ter acontecido com a Speed Force negativa. E como o Tawny era o seu próprio avatar, quando ele é apagado em 2015, ele vai para a sua própria força de aceleração. Enquanto no pré-Flashpoint ele de fato morreu para sempre, sempre, sempre. Então ele retorna bem bufado, pois o Flash estava bem mais forte também. A Speed Force negativa no pós-Flashpoint estava no seu grande auge. Depois o Tawny é preso em 2034, ficando mais 15 anos preso, onde em 2049 ele seria executado. Mas ele consegue se livrar. Ocorre questões temporais, movendo a crise de 2024 para 2019. E lá o Tawny ficou ausente, ficando em algum momento de 2019 para trás, já que naquele momento, durante a crise, não existia nenhum futuro, pois todo o multiverso iria embora. Na pós-crise, agora novo multiverso, a vida do Tawny foi parecida como na pré-crise. Ele admirava o Flash, ocorreu suas rivalidades, eventualmente ele descobriu a identidade do Flash, ocorreu todos os eventos, mas como se agora não tivesse ocorrido uma crise. Nós podemos considerar que o ponto fixo refeito após o Armageddon já é o passado desde o primeiro dia na Terra Prime. A primeira vez que nós vemos o Tawny pós-crise já é o mesmo que nós iríamos ver lá pra frente na 9ª temporada. Aliás, é pós-crise, é o novo multiverso. Só que também, ao mesmo tempo, não é bem assim, porque antes do Armageddon, o ano 2000 ainda era que vinha o Flash original, que vieram de um futuro original, ramificações, ponto de ignição. Só seria o novo ano 2000 após o Armageddon e a derrota do Tawny com todas as forças. Bom, como após a crise os Wells anteriores se foram além do Nash, o Tawny estava vivo apenas como Tachyons negativos, pois ele também estava num corpo de Wells, ficando sem ele também após a crise. Ele tenta pegar o controle do Nash e viajar para algum futuro Prime, mas é impedido pelo Flash e só voltaria fisicamente de volta quando o próprio Barry pede para Speed Force reconstruir o Tawny físico, se unindo ao Flash para derrotar o Godspeed. Bom, depois ocorre o Armageddon, o Tawny mexeu no 2000 Prime, que a partir disso precisaria refazê-lo depois, pois o Barry restaurou a linha do tempo e o Tawny estava indo ser apagado, pois na linha do tempo anterior ele estava como Flash, tinha roubado toda a vida do Barry, inverteu completamente as coisas. Aí, quando restaurado, alguns pontos não foram 100% restaurados, mas tudo agora estava sobre uma contínua única linha do tempo. Então, como o Tawny tinha afetado a única origem que ele tinha, o ponto fixo até 2015, ele não ia existir em nenhum tempo, sendo só mantido depois pelas forças negativas. E depois, quando o Ed Tawny, sendo o novo
certo avatar negativo trazendo ele de volta. O ponto principal, a dúvida de vários, é a volta dele em 2017 e 2018, que, como já dito, por a linha do tempo ser outra, estávamos no estado pós-Flashpoint, por algum motivo, por algum momento ou momentos terem sido diferentes, quando o Tawny é apagado em 2015 e pelas Speed Forces terem alterado os seus estados, ele consegue retornar depois, de fato ficando como um paradoxo, como a sua versão mais jovem retirada do ano 2000 tinha ficado. A diferença é que não viria fantasmas do tempo, muito menos o Black Flash para o Tawny original. Bom pessoal, esse foi o vídeo, agradeço se você assistiu por completo até aqui, espero que tenham gostado e entendido, sempre acompanhe o canal, compartilhe o canal, eu sou o Futuro Flash e se vemos em breve. Fui!